Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bom aí? Todo mundo me escuta? Já estou respondendo, então tudo tranquilo. E aí, tudo certo de feriado? Descansaram bastante, né? Pessoal, então, já que não houveram dúvidas ali basicamente eu entrei antes, não teve dúvidas ali no período que eu tinha reservado para a gente tirar as dúvidas com relação a essa última lista que a gente precisava entregar hoje, né? Vamos já dar então andamento aí a nossa aula de hoje, beleza? Então lembrando ali, pessoal, que a gente tem um trabalho, né, para entregar até o final da aula de hoje, né? Tem uma lista de exercício lá de quarta-feira passada. Liberei hoje a entrega do trabalho, tá lá na aula de hoje, já vi que alguns já começaram a entregar lá. Tomem cuidado, pessoal, com o horário, né? Porque sabe que o portal fecha. A partir do momento que o portal fechar lá, eu não recebo mais os arquivos, beleza? Então é o seguinte, pessoal, alguns avisos importantes antes do começo da nossa aula, do conteúdo e tudo mais. Mas na sequência, amanhã, eu vou, eu vou publicar ali no feed da disciplina, fecha meia-noite. Até quando eu tinha combinado com vocês? Eu tinha combinado até o final da aula, né? Eu já verifico aqui de novo, mas se eu não me engano, eu coloquei até o final da aula, Neres. Até as 10. Beleza? Até as 22, né? Então, sempre vai até o final da aula, então tá até as 22 lá no portal também. 22h05, né? Sempre deixo uns 5 minutos a mais ali para não ter aquele probleminha de chegar no momento e fechar instantaneamente, né? Então, alguns avisos importantes, pessoal. Depois eu disparo, publico no feed da disciplina, disparo um e-mail, reforço aqui durante as aulas, né? Mas alguns recados importantes aí, né? E logo na sequência vocês já devem receber um recado da coordenação. Basicamente, pessoal, com relação às nossas disciplinas, até porque a gente tem duas, né? Nós fechamos os trabalhos em grupos, né? Fizemos um agora para algoritmos de estrutura de dados, já havíamos feito, né, um para o desenvolvimento web, fechamos então os trabalhos em grupo, ok? Tivemos alguns pontos extras aí e tudo mais nesse período também, né? Mas fechamos os trabalhos em grupos e agora em grupo e agora vai começar, pessoal, vão começar as avaliações individuais. Não adianta me perguntar ainda porque eu não sei, já encheram um saco dos coordenadores lá no grupo, eles estão terminando de formatar o texto hoje, beleza? Mas, pessoal, semana que vem vocês vão ter aquele caderno de provas, né? Já comentei bastante com vocês, já falei em algumas aulas, mas vai ser semana que vem. Professor, qual é a data? É isso que eles estão terminando de definir. O que parece é que vai ser dia 27. Assim que eles terminarem, eles vão publicar, pessoal, um comunicado para vocês, ok? E eu, como professor das disciplinas, né, que a gente está trabalhando, também criarei um comunicado, posto lá como e-mail, feed lá da disciplina, para que vocês não esqueçam dessa questão. Pelo que eu entendi ali, o Cláudio tinha falado, vai ser dia 27 para os calores. Então, dia 27 é uma segunda, e segunda que vem, ok? Então, agora vocês vão fazer o caderno de provas individual, bem provavelmente dia 27, de todas as disciplinas, né? Um caderno de prova com algumas questões, né, de cada disciplina que vocês estão fazendo. E aí, pessoal, tendo o caderno de prova, né, e tendo o trabalho em grupo, o que falta é a nossa avaliação individual, ok? Que obviamente vai valer, pessoal, o resto dos pontos que a gente precisa contabilizar, certo? Então, o trabalho em grupo vale 2 pontos, né? Tiveram aqueles pontos extras, mas eles não entram no total, né? Claro que vão entrar na nota, mas a gente vai considerar só os valores que fecham até 10. Então vamos lá. A gente teve um trabalho em grupo que vale 2, tanto em algoritmo quanto em web. Nós teremos, pessoal, o caderno de provas, que também vale 2, né? Então, somando tudo isso, temos 4.
e aí a gente vai ter uma prova individual, pessoal, das duas disciplinas, valendo 6 pontos. Beleza? Para fechar, então, todas as avaliações que a gente tem neste primeiro bimestre. Nós vamos voltar às aulas presenciais, mesmo na semana que vem, ou vamos fazer prova em casa? Então, Rafa, é o que acontece, né? A gente toda semana está recebendo um novo comunicado e o que acontece? Então, estamos prorrogando. Ao meu ver, né, como todo comunicado ele vem semanalmente, eu acho que entre amanhã ou sexta-feira a gente vai receber um novo comunicado dizendo que a volta às aulas ela vai ser prorrogada, né? Então, eu não acredito que a gente vá voltar a semana que vem como está no último comunicado, beleza? Se voltarmos semana que vem, o que é bem provável, pessoal, daí a gente aguarda aí as instruções da coordenação. Mas, se a gente estiver em sala de aula, bem provavelmente que a gente utilize a mesma data e a gente faça aí em sala de aula, daí vamos ver se vai ser no computador ou no papel, mas bem provavelmente, a partir do momento que eles divulgarem esse comunicado para vocês, de repente, por mais que a gente volte para a sala de aula, a data não muda, né? Mas eu acredito que a gente não vai voltar dia 27, que nem está dizendo no último comunicado. Isso daí vai ser prorrogado, pessoal, mais um tanto ainda. Até porque todas as instituições do governo, elas estão paradas até final de maio, né? Tem algumas coisas voltando já, mas não sei se a universidade vai voltar. Então a gente vai dia a dia, né? Então vamos lá, pessoal, só para que vocês, só para fazer uma pequena, vamos só lembrar aqui as coisas que eu disse, para que depois vocês consigam divulgar nos grupos lá e tudo mais, e eu também vou comunicar já amanhã, a partir de amanhã eu já comunico todas essas próximas datas, né? Então já fechamos os trabalhos em grupos, desculpa, vamos ter a prova, né, o provão lá, a prova, o caderno de provas na semana que vem, e vamos ter aí na outra semana, ok? Então na primeira semana de maio, né, a semana que começa no dia 4 ali, as avaliações individuais. Então, como a gente tem desenvolvimento web, temos mais um integrante entrando agora. Como segunda-feira temos aula de desenvolvimento web, então segunda-feira temos a prova individual de desenvolvimento web e quarta-feira, dia 6, temos a prova de algoritmos e estrutura de dados. Fazendo isso, pessoal, a gente fecha então todas as avaliações que a gente tem, ok? Dentro deste primeiro bimestre. Então, estamos no dia 22, temos aí 2 semanas, pessoal. Hoje a gente tem conteúdo, sexta-feira tem conteúdo, beleza? E aí a gente vai trabalhar a próxima semana basicamente só fazendo exercício, revisão de tudo isso que a gente vem trabalhando lá, para daí terminar aí esse primeiro bimestre. A partir do momento que encerrarmos o primeiro bimestre, pessoal, a gente começa a programar em um ambiente de programação, com desenvolvimento em C, beleza? E daí a gente vai, quando entrar com desenvolvimento em C, trabalhar tudo isso que a gente já viu até agora, vamos ver como é que faz em C, fora todos os outros conteúdos, que daí entra a parte de estrutura de dados, que a gente vai trabalhar já direto, né, dentro de um ambiente de programação. Beleza? Então, senhores, dúvidas até aí? Tudo tranquilo? Podemos encerrar a aula por hoje? Tá tudo certo? Então, beleza, pessoal. Não se preocupe que as datas eu publico amanhã. Vamos esperar esse comunicado. E eu faço um comunicado para todo mundo. Mando e-mail, feed de notícias. Todo mundo vai ser bem orientado, né, nessa questão. Não vai ter desculpa, professor, perdi a data e coisas do tipo. Pode deixar que eu explico bem para vocês, né? Deixo bem explicadinho e mando nos devidos locais de comunicação que a gente tem. Então, bora lá, pessoal. Vou compartilhar já minha tela aqui com vocês. E hoje a gente vai, pessoal, basicamente entrar no último conteúdo que a gente tem. Deixa eu pegar aqui a tela do Visual Studio Code. Que pessoal,
A parte de laços de repetição, não se preocupem com isso daqui. Isso daqui, ó, isso daqui eu estava dando aula no SEMI, sábado. Isso daqui é a parte de estrutura de dados, a disciplina de estrutura de dados do SEMI. A gente estava vendo algoritmos de ordenação, olha que legal. Não chegamos aqui, mas vamos chegar daqui uns dias. Deixa eu só abrir a nossa pasta lá com os nossos algoritmos. Acho que é essa daqui. E aí, então, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a parte de laços de repetição, né? Sei que alguns de vocês já começaram a trabalhar, já deram uma olhada, já estão utilizando o Visualg, né? E algumas ferramentas aí para facilitar no desenvolvimento, né? Mas hoje a gente vai começar a parte de laço de repetição. Na aula de hoje, pessoal, nós iremos ver dois laços de repetição. Basicamente, a gente tem 3 laços. Só um pouquinho. Basicamente, a gente tem 3 laços que a gente trabalha em algoritmos de estrutura de dados. Depois, quando a gente vai para ambiente de programação, entra mais um, né? Mas aqui a gente vai trabalhar 3. 3 laços de repetição. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar 2. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver como é que a gente utiliza esse cara. Vou fazer algumas comparações com ambientes de programação, né? Aonde que eles existem no ambiente de programação, no Visualg lá e tudo mais. Beleza? E na próxima aula a gente vai fazer mais um. Pessoal, eu não sabia, também me avisaram lá em algumas aulas atrás. Dá para clicar, eu não sei se vocês conseguem fazer, mas dá para clicar com o botão direito e dá para silenciar lá o coleguinha, né? Daí não saia o áudio. Então a gente vai trabalhar hoje, pessoal, com 2 laços de repetição e na próxima aula a gente vai ver mais um laço de repetição, né? São 3 estruturas que a gente pode trabalhar. Para condicionais a gente tinha 2, tinha o C e tinha o escolha, né? Que era o caso. Aqui em laços de repetição a gente tem 3 laços, né? Estruturas que a gente pode utilizar. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo, que vai ser ali laço. E a gente vai começar, pessoal, a trabalhar com o primeiro laço de repetição, que é o laço que a gente chama do enquanto, né? Então vamos criar só a estrutura básica, programa, laço, enquanto. No final da aula eu subo esses caras lá no Git. Se eu esquecer, sempre me lembrem de colocar lá para ter o código junto com vocês. Vamos criar a estrutura básica aqui dos nossos algoritmos e a partir daí a gente vai começar a trabalhar um laço de repetição, pessoal. Pessoal, um laço de repetição, a estrutura, o nome dele, né, como eu já venho comentando aí, um laço de repetição ele vai servir para que eu fique executando uma determinada quantidade de comandos enquanto uma determinada situação, né? Então a gente vai ter um bloco de comando que vai ser executada N vezes, né? Que é uma condição que a gente vai colocar. Ah, professor, quando você fala em condição, algo parecido com o que a gente viu na condição do C? Exatamente. Lá a gente tinha uma condição. Se tal coisa, faça. Para o laço de repetição, a mesma coisa. Então, aquele laço, independente do laço de repetição que a gente vai utilizar, ele vai ser executado enquanto a condição que a gente determinar, essa condição ela seja verdadeira. Enquanto a condição que a gente colocar ali, essa condição ela for verdadeira, aquilo vai sendo executado. Ah, professor, 10 vezes? Se a condição for essa, 10 vezes. Se for 20, se for 1000, se for 1 milhão, né? Ah, professor, mas a gente pode trabalhar com condições que não sejam numéricas? Sei lá, eu quero executar 10, 15, 20 vezes? Podemos fazer também. Mas o que um laço de repetição então faz independente do laço de repetição que a gente vai utilizar? Ele vai repetir, né, aquilo que estiver dentro dele, uma determinada quantidade de vezes que vai ser definida, pessoal, pela condição que a gente vai colocar ali. Como é que funciona, pessoal,
o enquanto. Né? O enquanto ele tem uma estrutura bem simples da gente utilizar e bem próxima, pessoal, do ser que a gente veio trabalhando até agora. Então vamos lá, a gente vai ter o nosso laço de repetição, que é o enquanto, né? Aí a gente vai ter uma condição. Enquanto essa condição, né, vamos fazer alguma coisa. Temos as nossas linhas de comandos aqui dentro, ok, e fechamos com o fim enquanto aqui embaixo, beleza? Essa é a estrutura do enquanto. Simples assim, fácil assim, não tem nada de complicado. E aí o que acontece? Dentro da condição, a gente vai definir alguma coisa, e esse laço ele vai ficar sendo repetido enquanto aquela condição for verdadeira. Então vai chegar aqui, testa a condição. Essa condição é verdadeira? É. Então entra no laço de repetição. Vamos só para dar um exemplo aqui, ó, comandos e comandos, não importa quantos a gente vai colocar. Vou deixar isso daqui comentado, porque depois a gente... Aqui não comenta automático. Ué, não está funcionando meu atalho de comentar. E o Ctrl barra também não. Tá, depois eu comento ali. Isso daqui vai ser executado enquanto essa condição ela for verdadeira. A partir do momento que a condição for verdadeira, ela sai, né? A linguagem de programação encerra o nosso laço de repetição e vai seguindo nas linhas que a gente tem ali embaixo. Vamos já para o primeiro exercício. Nem vimos muito bem como funciona, mas vamos já ver o que sai disso que eu já mostrei aqui para vocês. Montem aí, pessoal, um algoritmo. Pode ser no computador, pode ser no papel. Quem quiser me enviar foto do papel, envia. Quem quiser copiar e colar aqui no chat também, não tem problema. Ou tirar um print da tela, tanto faz. Só para a gente ter um apanhado e conversar sobre isso. O que eu quero que vocês façam? Imprimam na tela o número, né, os números no intervalo de 1 a 10. Ah, professor, mas nem vimos como funciona? Não, não vimos tudo, não vimos tudo. Mas a gente já sabe como monta uma condição. Já sabe que aqui dentro dá para colocar qualquer comando que a gente viu até agora com relação a algoritmos. Então, mais ou menos, a gente já sabe a ideia, beleza? Então, montem aí, não se preocupem, pessoal, em fazer, em errar e ainda não saber muito bem como funciona. Façam do jeito que vocês acharem. 5 minutinhos com essa estrutura, imprime os 10 números na tela e aí a gente vai montar esse exercício utilizando o enquanto. E aí vamos ficar em cima desse cara aqui alguns momentos, porque a gente vai fazer vários exemplos em cima disso. E à medida com que já vão tendo, pessoal, dúvidas, já me diz aqui, que daí eu já vou também conversando com vocês e a gente já vai modulando aqui, já vai modelando, na verdade, esse algoritmo. Então, o que eu quero? Com o laço de repetição enquanto, imprima os números de 1 a 10 na tela. Só. Não quero mais nada. Beleza? 5 minutinhos, daí a gente já faz junto. E quem for fazendo, pessoal, já vai postando o resultado aí, já vai mandando para mim que a gente vai conversando. Vamos lá. Ó, o Alan Souza já criou ali uma questão. Criou uma variável, o início. Beleza, imprima na tela. Me parece ok. Aí, pessoal, professor, você já sabe se está certo ou não? Eu já. Eu consigo olhar isso e já saber se está certo ou não. Como é que a gente vai ter certeza disso, pessoal? A gente vai ter certeza utilizando o teste de mesa. Daí eu vi o Lohan me mandando ali que ele não sabia como que era para fazer o teste de mesa e não fez. Pessoal, eu sei que muitos de vocês já estão utilizando os ambientes de programação. Mas, pessoal, tenham o costume de utilizar o teste de mesa justamente para já quando olhar para o algoritmo, você fazer um teste de mesa interno. Né? Pô, já pensa ali, cara, já sei o que vai acontecer. Para não ficar apenas dependendo, pessoal,
de ambientes de programação, porque lá você vai no tentativa e erro. Ah, deu errado? O sistema mostrou que deu errado, mas por que deu errado? Daí você muda uma coisa porque você acha que é aquilo. Então utilizem o teste de mesa, pessoal, que isso daí exercita bastante a nossa, o nosso raciocínio lógico. Isso é muito importante, beleza? Vou parar de falar aqui, vou mandando as coisas que... Lohan, não estou fazendo uma crítica, só um exemplo que eu utilizei, beleza? Não se preocupe. Vamos fazendo ali que a gente já vê como é que vai ficar. Então vamos lá, pessoal. Continuando ali, né? Vários de vocês já deram N exemplos ali, todos exemplos muito parecidos, e olhando para eles, né, olhando para todos os exemplos que vocês já me mandaram ali, todos eles muito próximo ou já certinho, de acordo com o que eu pedia no algoritmo. Setinha sensual. A setinha sensual, você aperta o Alt e depois do teclado numérico aperta o 26. Ou, não, acho que é o 27. 27. 26 é para o outro lado. Então vamos lá. Vamos pegar um a um ali, ó, né? E depois a gente monta um aqui, mas todos eles são parecidos. Vamos tentar encontrar se tem algum erro ou não, ou se eles já estão fazendo aquilo que precisa. Então vamos lá na primeira situação. Quem que mandou ali, ó, já temos vários exemplos. O Alan já mandou um para nós, né? Então é o seguinte, pessoal, a ideia de todos, depois eu passo um por um, né? Criamos uma variável, estou ali no exemplo que o Alan mandou, ok? O Alan criou uma variável chamada i. Essa variável ela vai servir para o contador. Aí ele fez o i receber 1, faltou um ponto e vírgula no final da linha. Enquanto ele definiu a condição, enquanto o i, que é o contador, menor ou igual a 10, ele vai fazer o quê? Vai imprimir na tela, já colocou um /n, tudo bem, né? Não há necessidade aqui, mas o /n, para quem já está trabalhando com alguns ambientes, faz com que pule uma linha e depois ele incrementa esse contador, né? E aí isso daí vai sendo executado. Então ali só tem um erro de sintaxe no ponto e vírgula. Ellen, você já tinha falado que tinha um erro de sintaxe, né? Qual que era o erro de sintaxe que você tinha falado? Cria o programa, variável, um contador, faltou o ponto e vírgula no contador, né, inteiro. Faz receber 1, enquanto a condição, beleza, imprima e incrementa. Perfeito. Rafael, também a mesma ideia. Só tomar cuidado, Rafael, sempre tentar identar ali, né? Veja que e vejam, pessoal, como é importante o uso da indentação, né? A gente consegue olhar nos exemplos acima e abaixo, quando não tem indentação, visualmente já é mais difícil de entender. Então, tomem cuidado para sempre utilizar, pessoal, a indentação. Cria uma variável contadora, tem o início, o contador recebe 0, beleza? Não tem problema. O problema aqui é um ponto e vírgula no final que falta, né, do conte receber. Enquanto uma condição, o imprima, conte, incrementa ele, escreval, sobrou um L e faltou um ponto e vírgula. Fim enquanto, ponto e vírgula. Rafael, toma cuidado com a sintaxe, que tem alguns erros de sintaxe. A lógica está certa, mas a sintaxe está... Nossa, eu não acredito. Aí. Então vamos lá. Vou passar aqui, pessoal, eu sou campeão às vezes de ficar falando aqui e esquecer de abrir o microfone. Eu vou fazendo pergunta, quando eu vejo que não me respondem, eu olho para o microfone e ele está fechado. Mas vamos lá. E quando eu fecho o microfone também para a gravação. Mas vamos lá, né, pessoal? Eu vou passar por todas as respostas que vocês me deram aqui, já olhei todas, a lógica de todas
Tá bem próximo ou já está certo com aquilo que a gente precisa. O que eu vejo, pessoal, em alguns algoritmos, e vou apontando já aqui, é alguns erros de sintaxe, né? Alguns pontos e vírgulas ali faltando, algumas coisinhas que são importantes, né? Então, se atentem a essas questões que, pessoal, querendo ou não, no desenvolvimento de sistemas, isso é importantíssimo. Então, vou começar ali em cima, pessoal, lá pelo Alan. Ele criou uma variável chamada i, que é um inteiro, iniciou essa variável em 1, faltou um ponto e vírgula, né? Colocou a condição enquanto i menor ou igual a 10, imprimiu na tela, tem um /n ali, para quem já está trabalhando com algum ambiente de programação já entende o que é esse /n, mas seria para pular uma linha, incrementa o contador, fim enquanto, e vai ser executado enquanto aquela condição for verdadeira. Beleza. Da Ellen também está bem parecido, está certo. Falta somente um ponto e vírgula na criação ali da variável, né? Acho que você tinha comentado ali embaixo, né, Ellen? Já vejo se era isso que você tinha falado. Mas a ideia está correta, o enquanto, a condição, né, o imprima, incremento contador, fechou. O próximo é ali a do Rafael. Rafael, o teu tem alguns erros de sintaxe, toma cuidado com a indentação, né, para a gente visualmente já conseguir entender bem como é que está funcionando o programa. Então você cria ali uma variável contadora, um count, início, faz o count receber 0, faltou um ponto e vírgula, né? Daí tem o enquanto, condição, imprima, faltou ponto e vírgula na incrementação do contador e faltou ponto e vírgula. Toma cuidado aqui, ó, que não tem nenhum ponto e vírgula, beleza? Se você for rodar isso daí, ele vai dar um erro em cada linha que você colocou na tua aplicação. Ele vai falar, ó, tem erro na linha tal. Você coloca ponto e vírgula, compila de novo, daí ele fala, ó, tem erro na linha tal. Até você conseguir resolver todas as questões. Temos o da Ellen ali novamente, já tem o ponto e vírgula, perfeito. Depois o do Vinícius. O Vinícius ele colocou duas condições, né? Enquanto o número for maior igual ou igual a 1, e o número é menor ou igual a 20, nesse caso ele vai fazer de 1 a 20. A única questão aqui, Vinícius, que como o teu número já começa em 1, né? E você faz a incrementação dele, você não precisa fazer esse teste para perguntar se ele é menor ou igual a 1, porque no teu algoritmo ele nunca vai ser. Não tem como nesse algoritmo ele ser menor, porque ele já está começando em 1. Então, tudo bem, vai funcionar, mas aquela verificação ela não é necessária justamente porque a sua aplicação já garante que isso não aconteça, beleza? Mas vai funcionar, vai fazer aquilo que precisa. Depois, o Rafael mandou um corrigido, mas falta ali alguns pontos de interrogação. Temos o Bigulinha. Beleza, também está correto, né? De todos, ele está fazendo, todos estão fazendo bem próximo ao que precisa ser feito. Depois temos o do Jorge. Jorge, temos um problema de sintaxe. Falta um ponto e vírgula onde o N recebe 0 e não é igual para receber, é o traço, né? É a seta. Aí você faz o enquanto e abre chaves. Chaves é em linguagem de programação. Portugal não tem. E tem um problema daí, além da sintaxe, aquele N mais 1. Você faz N mais 1? Faz. Mas onde é que você guarda esse resultado de N mais 1? Dá uma olhada, por exemplo, nos outros exemplos. Vamos pegar aqui o do Bigulinha que está acima. O X recebe aquela incrementação. Então tem que fazer isso receber em algum lugar. Não é fazer apenas a soma. Porque aqui você faz uma soma, mas esse valor de N mais 1 se perde. Depois o Amarok cria ali, início, enquanto... Gente, está faltando muito ponto e vírgula. Muito ponto e vírgula e indentação. Tomem cuidado. Isso durante a prova, pessoal, isso perde um pouquinho de nota lá na questão da sintaxe. E, por último, deixa eu ver se tem mais algum aqui, do Samuelzinho, do Samuel. Enquanto o Samuel tem um pequeno problema, e é um problema que a gente já vai abordar aqui, ok? Mas todos eles muito próximos, pessoal. O que eu recomendo? Para aqueles que me enviaram, ou se de repente não enviou, pega coloca como exemplo, vai vendo como eu vou fazer agora, para que vocês tenham uma comparação e vejam exatamente aonde
tinha aquele determinado problema. Beleza? Pessoal, tem alguns microfones abertos ali. Só fechar, fazendo favor. Então vamos lá. Como é que ficaria esse exercício, né? Esse algoritmo para imprimir dados, né? Dados não, né? Os números de 1 a 10. Ok? Então vamos lá. Ó. Enquanto. Todo mundo está vendo minha tela aqui, né? Então a parte de cima eu comentei. E agora a gente vai escrever o algoritmo em Portugal. Laços de repetição para colocar a condição. Tem problema colocar os parentes igual a C? Não. Também pode utilizar. Eu gosto de utilizar para separar, para ficar mais fácil de entender. Né? Fica até visualmente mais fácil de entender. Mas como Portugal, pessoal, também não prevê obrigatoriamente os parentes, não tem problema se não colocar. Né? Nessas condições não tem nenhum problema. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter o enquanto. Esse enquanto, pessoal, ele vai ficar sendo executado de acordo com uma determinada condição. O que eu gosto de fazer, pessoal? E aí a gente consegue... no caderno não conseguiríamos fazer assim, porque a gente não sabe, às vezes, quantas linhas vai utilizar. Mas aqui, ó, escreveu a estrutura, já termina ela. Né? Fim enquanto, ponto e vírgula no final, e você já tem a sintaxe da estrutura do jeito que ela precisa ser. Beleza? Vejam que toda vez que eu começo um C lá, o que eu faço? C, coloco uma condição, faça fim C lá embaixo. Né? Então, já para não esquecer, porque como a gente não tem o recurso de autocompletar, que a maioria das linguagens, sintaxes, né, dos ambientes disponibilizam para nós, então aqui a gente tem que lembrar e fazer na mão. Né? Então, vamos lá. Enquanto, vou colocar uma condição ali, fim enquanto. Eu quero mostrar números de 1 até 10 ou números de 1 até o que eu quiser colocar, pessoal. E aí o que acontece? A partir do momento que essa condição for verdadeira, isso daqui fica sendo executado ciclicamente, né? Chega no fim enquanto, volta lá para o enquanto, verifica a condição, se for verdadeira, faz de novo. E vai ficar repetindo, pessoal, enquanto a condição for verdadeira. Então, pessoal, um ponto em comum que a gente tem em todos os laços de repetição é o quê? Vamos até anotar aqui em cima. Um laço de repetição será executado, pessoal, enquanto a condição que a gente determina, ok, for verdadeira. Ponto. Isso é a premissa para um laço de repetição funcionar, pessoal. Ah, professor, qual? O enquanto? Não, todos. Todos os laços de repetição. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar. A partir do momento que a condição for falsa, ele para de ser executado. Pergunta: posso colocar duas condições aqui dentro do enquanto? Posso colocar duas coisas para ser verificado ali? Quem me diz? Sim ou não? Sei lá, uma condição 1 e, né? Posso colocar o e, ou posso colocar aqui o circunflexo, condição 2. Posso, pessoal? Vejam que tudo aquilo que a gente viu de condição, de e, de não e tudo mais, vai se repetindo, a gente vai utilizando, né? Então eu posso colocar quantas condições eu precisar. Se num apanhado geral, na resolução de todas as condições der verdadeiro, executa novamente. Fim. Né? Então vão haver situações onde a gente coloca mais de uma condição. Vão haver, pessoal, situações onde a condição não é uma condição numérica. Ah, professor, não é numérico? Não é, sei lá, maior, menor do que 10? Não. Vão ter situações onde a gente vai ter que testar de uma outra maneira. Então, enquanto aquela condição for verdadeira, fique executando para mim. Essa é a ideia. Vamos identar aqui, né? Porque... Eita. Eu não entendo porque que às vezes para de funcionar o tab. Um dia eu descubro. Opa, troquei dele. Mas então vamos lá. Deixa eu só dar alguns espaços aqui. E aí, beleza. Então vamos lá. Se eu tenho, pessoal, uma condição que eu tenho que definir aqui, né? Eu poderia colocar lá, enquanto 10 for maior do que 5,
Posso. Quando que isso daí vai ser executado, pessoal? Para sempre. Silva, o teu microfone está aberto também. Só silenciar aqui. Posso colocar, pessoal, ali dois números, um maior, um menor igual? Posso. Novamente, pessoal, o que eu colocar dentro de uma condição do C, eu posso colocar aqui dentro. Pergunta é, se eu tenho um laço de repetição igual a esse que eu fiz aqui embaixo, né? Perguntando, enquanto 10 for maior do que 5, faça. Quando que o meu algoritmo vai parar de ser executado do jeito que ele está ali? Nunca. Professor, existe isso? Existe. A gente criou aqui um loop infinito, né? A gente chama laços de repetição de loop também, né? E aqui a gente coloca a nossa aplicação num loop infinito. Quando que 10 vai ser menor do que 5? Né? Nunca. 10 é 10, 5 é 5, a gente já sabe que um é maior que o outro. Um programa de computador já sabe que 10 é maior do que 5, e isso dá verdadeiro, e isso nunca vai mudar. Então, nossa aplicação nunca vai parar, pessoal, nunca vai ter um fim. A não ser que, obviamente, eu force o fechamento da aplicação, né, ou desligue o computador. Fim. Mas se eu tenho uma aplicação que inicia com isso, claro que isso daqui é comentário, então não está sendo executado, e entra aqui, isso daqui nunca mais para de ser executado. Simples assim. Beleza? Então tem que tomar cuidado, pessoal, para que a condição que você colocar ali chegue num momento e pare. Senão, isso daqui nunca vai parar. Então o que a gente precisa? Se precisamos imprimir os números de 1 a 10, a gente precisa de uma variável. Então a gente vai criar uma variável inteira, uma variável, né, do tipo inteiro, chamado, por exemplo, contador. O que vocês vão ver, pessoal, de repente, se vocês procurarem aí na internet sobre laços de repetição e tudo mais, essa variável contador, é que aqui a gente está no nosso idioma para ficar um pouco mais fácil de entender. Mas geralmente essa variável, o nome dela é I, somente a letra I, ok? Já é uma convenção dos programadores de utilizar, pessoal, a letra I para fazer contagens, né, de iterações, né? A cada vez que passa no laço de repetição, a gente chama também de iteração, né? Não é interação, iteração. Então, iteração é uma vez que passou no laço de repetição, por isso I. Que pode ser o nome da variável, mas nome de variável a gente pode colocar qualquer coisa, seguindo aquela nomenclatura que a gente já viu. Então, vamos lá. Contador, aqui. E agora eu vou colocar lá, ó, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, faça. Legal. O que eu quero fazer? Eu quero imprimir na tela. Então vamos lá. Então imprima ou escreva na tela o que? Contador, ponto e vírgula. Olhando para isso daqui, criamos a variável aqui em cima. Olhando para isso daqui que a gente tem, qual é o problema? Qual é o primeiro? Porque tem mais problema aqui. Qual é o primeiro problema que vocês acham que aconteceria se eu colocasse para rodar em algum, obviamente, ambiente? Ou se a gente fizer um teste de mesa, qual é o primeiro problema que a gente tem? Falta definir valor para o contador, pessoal. Muito importante. Aí o que acontece? Como é que eu testo isso? Teste de mesa. Pessoal, o teste de mesa que eu pedi para vocês é exatamente igual eu venho fazendo nas aulas. Então, o que a gente tem? Teste de mesa, a gente tem uma coluna para as variáveis, nesse caso só tem o contador, e uma última coluna para a tela. Na tela, né, a gente tem que colocar tudo que é mostrado ali na tela a partir dos comandos escreva ou imprima, e nas variáveis, né, na coluna das variáveis, a gente vai trocando os valores para ter um auxílio e ficar mais fácil de a gente entender. Quando eu faço isso daqui, pessoal, e crio a minha variável contador, e já começo a utilizar ela aqui dentro, o que acontece? Acontece que essa variável não tem valor. Professor, mas se ela é uma variável inteira, e você definiu ela, ela começa com 0.
Isso está certo ou isso está errado? Quem sabe me dizer? Criei uma variável inteira. Se eu não definir nenhum valor para ela, automaticamente esse cara é zero. Isso é uma afirmação correta ou isso é uma afirmação falsa? Quem me diz? Falso, pessoal. Eu não posso, de forma alguma, admitir que se eu criei uma variável, ela tem um valor inicial daquele tipo. Algumas linguagens até fazem isso, né? Linguagens de mais alto nível. Mais alto nível que eu digo é a linguagem mais próxima ao programador. Mais baixo nível é mais próximo ao hardware, ao computador, né? E vocês vão começar com C. Se você fizer isso em C, pessoal, né, você criou uma variável. Falou, ó, essa variável é inteira. E essa variável e não atribui nada para ela e imprime na tela, você vai ver que vai aparecer um valor do nada dali. A pergunta é, esse valor do nada que aparece vem da onde? O que vocês acham que é? Defina ponteiro, Lohan. O que seria um ponteiro? Um local na memória, pessoal. O que a gente pode chamar de uma outra forma de lixo de memória. Ah, professor, mas por que é lixo? Porque não é uma informação que a gente quer. A gente criou uma variável e quer que, obviamente, aquela variável tenha um valor nosso, fácil de manipular e que a gente entenda o que é. Então, se eu crio uma variável em C e o C separa um espaço para mim lá na memória, né? Quando eu mando imprimir o que está lá dentro, inclusive, não vou mostrar aqui agora em C, porque até compartilhar de novo vai demorar um pouquinho. Mas se eu imprimo o que está dentro daquela variável que a nossa aplicação separou lá na memória, ele vai pegar o que está lá dentro. Se tiver um número qualquer, ele vai mostrar aquele número qualquer, né? É isso, pessoal, que o C faz para nós. Então, sempre que você criar uma variável, você vai atribuir um valor inicial para ela, principalmente se você já vai utilizar ela na sequência. Né, como eu estou fazendo aqui. Eu não posso assumir que tenha qualquer valor lá dentro. Então a gente tem que saber o que tem lá dentro. O que eu faço? Então, enquanto não, desculpa. Primeira coisa é fazer o contador receber o zero. Beleza. Agora iniciei a minha aplicação, criei lá, né? A nossa aplicação criou um espaço na memória para o contador. Legal. Contador na próxima linha válida da nossa aplicação recebeu 0. Perfeito. Agora eu venho o quê? Enquanto contador, que é 0, é menor do que 10, verdadeiro. Essa condição que a gente acabou de definir é uma condição verdadeira. Faça. Opa, maravilha. O que eu tenho que fazer? Imprimir na tela o valor de contador. Então a minha tela vai imprimir, e aí a gente até poderia colocar aqui, né? Contador, 2 pontos, mais, para ficar bonitinho, né? Para mostrar uma mensagem um pouco mais personalizada. Ele vai imprimir a palavra contador, 2 pontos, espaço, e daí o valor do contador. O que sairia na tela? Contador, 2 pontos, 0. É isso que sairia na tela. Aí vamos lá. Fim enquanto. Mas quando chega aqui, pessoal, não é o fim ainda, né? A nossa aplicação, né? Todas as linguagens de programação fazem o quê? Voltam para essa linha. Ele não vai sair aqui já. Ele vai, quando chegar aqui, voltar para cá. Opa, voltei para cá, verifico o valor de contador. Contador 0 menor do que 10? É. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Qual é o problema que eu tenho aqui agora? Quem me diz? Porque do jeito que está aqui, ele está em loop infinito. Né? A gente colocou uma condição que depende do valor de uma variável, mas, pessoal, aquilo ali nunca vai parar de ser executado. Qual é o problema que a gente tem aqui? Ou como é que resolveríamos esse problema? O que eu tenho que fazer com essa variável do contador? Quem me diz? Vocês estão me escutando? Estão escutando. O que falta aqui? Todos ali responderam. Todos têm isso daí dentro do algoritmo, mas falta uma coisa muito importante, pessoal, aqui.
falta a incrementação. Falta fazer com que essa variável consiga ter novos valores, né, pessoal? Falta eu aumentar o valor dessa variável, exatamente, que é aquela linha ali que todos colocaram, né? Acho que não vi nenhum que não tinha colocado, que é a variável receber ela mesma mais o valor que eu quero, né? Então, o que eu preciso fazer é o que? Contador recebe ele mesmo mais 1. Porque nesse caso a gente quer fazer de 1 por 1, ok? Então o contador recebe o valor dele mesmo mais um 1. Posso fazer uma variável receber o valor dela mesma mais um determinado valor? Posso, pessoal, porque assim eu consigo fazer o acúmulo de valores, ok? Consigo ir acumulando valor. Então agora eu imprimo na tela o contador. Quando chegar na próxima linha, contador recebe ele mais 1. Então cheguei na próxima linha, contador 0. Recebe ele mais 1, né? 0 mais 1, 1. Vem para cá, veio para o enquanto. Aí ele verifica, pessoal, só uma pergunta, eu compartilhei a minha tela com vocês ou eu compartilhei só o Visual Studio Code? Vocês estão vendo o Excel? Então, né? Então, vocês estão conseguindo ver o meu teste de mesa, né? Ah, não, então beleza. Ó, o Lohan ali, ó, pessoal, já fez. O Lohan está utilizando o mesmo Visual Studio Code, porque dá para a gente fazer programas em C. Ó, se vocês abrirem a imagem dele aqui, deixa eu só ver. Ó, não se preocupem com a sintaxe, mas o que ele fez? Ó, ele criou uma variável inteira, é o int ali, chamada ponteiro. E simplesmente com aquele printf, imprimiu aquele valor. O valor que está dentro da variável. Aí vocês conseguem ver que imprimiu ali ó, um valor 64222300. Pessoal, o que é isso daí? É algum valor que pessoal, deixa eu só voltar aqui, que algum programa alocou porque precisava na memória. O que acontece? À medida com que a gente está aqui mexendo com o nosso computador, abrindo, fechando o programa, navegando na internet, pessoal, a todo momento milhares de operações como essas estão acontecendo na memória, né? Cria um valor, né? Separa um espaço lá na memória, joga um valor lá dentro e vai trocando, e vai trocando, e vai trocando. Então, os endereços na nossa memória, eles estão lotados de informação, estão cheios de informação. Desde o momento que a gente sobe o nosso sistema operacional, nossa memória já está funcionando, já está trocando informação com o processador. Lembra na primeira aula que eu falei isso, né? Memória, a nossa memória RAM é a memória que vai guardando informações e fica trocando com o processador para ir executando as coisas. Se a gente faz isso numa determinada linguagem de programação, como por exemplo C, cria uma variável. O C vai lá, separa um espaço na memória para mim, e eu não coloquei nada da minha aplicação dentro dessa variável, se por azar, e por exemplo o Lohan conseguiu mostrar ali para a gente, tiver alguma coisa lá dentro, é aquele valor que está sendo utilizado. Então tem que tomar cuidado, pessoal, porque dificilmente a gente vai alocar um espaço na memória e não vai ter nada dentro daquele espaço. Então a gente sempre tem que fazer que essa variável, pessoal, receba alguma coisa, para que a gente consiga trabalhar de forma correta. E a partir do momento então que a gente faz o incremento do nosso contador, então o contador recebe ele mesmo mais 1, quando chegar, pessoal, né, e aí a gente vai executar aqui, que é mais fácil a gente testar, né? Sabemos que é de 1 em 1, ó. Ele vai chegar aqui, beleza. Vamos colocar aqui o 1. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas consigo, né? O Excel é um cara esperto. Isso daqui é o que estaria dentro da minha variável. Isso daqui é o que seria impresso. Isso é o teste de mesa, pessoal. Isso daqui aqui eu consigo fazer mais fácil, né? Um exercício simples. Consigo utilizar o autocompletar aqui do Excel e fechou. Agora é o seguinte, cheguei no 10. Né? Aí cheguei no 10, pessoal. Ele imprimiu o contador com 10 na tela, mudou o contador, porque agora é 10 mais 1, ou seja, deu 11. O que acontece? Volta para o enquanto, verifica 11,
é menor ou igual a 10? Não. Se não é, pessoal, ele não vai descer executando isso. Aí sim ele pula para o fim enquanto, e o que eu tiver aqui fora, ele executa na sequência. Beleza, pessoal? Este, então, pessoal, é o enquanto, né? E os outros laços de repetição, eles têm uma estrutura um pouco diferente, né? E aí depois vocês vão conseguir identificar, numa determinada situação uso enquanto, numa determinada situação utilizo o faça, numa determinada situação eu faço com o para, né? E aí a gente vai brincando e vendo qual é a melhor situação que cada laço de repetição ele se enquadra. Todos vão funcionar, eu posso utilizar todos em qualquer situação, basicamente. Mas tem alguns que funcionam um pouquinho melhor do que outros, pessoal, dado o contexto daquilo que vocês estão desenvolvendo. Vamos partir para o segundo exercício já, como a gente viu como funciona o enquanto. Vou fazer na sequência aqui, ó, um outro exercício. Inclusive, esses exercícios, pessoal, estão na lista de hoje, né? Então, vou fazer alguns, daí depois já mostro o faça, e daí a gente já vai para a lista e já vai fazer os exercícios lá. O que eu quero, pessoal? Eu quero que vocês leiam agora 10 valores e mostrem a somatória desses 10 valores. Então, vocês vão precisar de um laço de repetição que repete 10 vezes. Vão ler 10 informações, e 10 valores inteiros, digamos assim, e ao final eu quero o total desses 10 valores. Professor, é para imprimir o 1 mais o 2 mais o 3? Não, não é para imprimir a soma do contador. Quem vai entrar com esses valores, pessoal, é o usuário. Pode fazer com 5, se quiserem, porque daí fica mais fácil de testar. Fez com 5, com 10 vai funcionar. Então o usuário vai entrar com 5 valores ou 10 e eu quero a somatória de tudo isso daí no final. Beleza? 5, 10 minutinhos para fazer isso. Quem quiser postar aqui, posta. Daí a gente na sequência já vê como esse cara vai funcionar. Beleza? Fala, Bigulinha. Vou pegar uma água ali. É o seguinte. Que é para fazer nesse exercício, utilizando o enquanto, eu vou fazer inclusive na sequência desse mesmo algoritmo que a gente está fazendo aqui, eu quero que sejam lidos 5 valores, e esses valores eles têm que estar, obviamente, né, dentro do laço de repetição, não é para colocar uma linha para ler um valor, uma linha, daí não faz sentido a gente utilizar, ter um laço de repetição, né? Então, você vai ter um enquanto que vai ser repetido 5 vezes, nessas 5 vezes que esse enquanto se repetir, você vai ler um valor do usuário, um valor inteiro, então o usuário vai digitar qualquer coisa ali, e ao final eu quero a soma de todos esses valores que foram lidos. Beleza? É isso que é para fazer. Ler 5 valores e apresentar a soma no final, utilizando o laço de repetição, enquanto que a gente está fazendo ali. Mais uns 2, 3 minutinhos, pessoal, daí a gente já faz junto aqui. Então vamos lá, pessoal. Para a gente resolver esse exercício, deixa eu só ver aqui, está gravando. Podemos fazer com 5, podemos fazer com 10, né? Tanto faz a quantidade de valores que a gente vai ler. Né? Ao final, o que muda é somente a condição que a gente está colocando aqui. O resto é exatamente igual. Então vamos lá, vamos primeiro analisar o que o pessoal colocou aqui. O Alan, ele mandou 2, o de cima está em visual e o de baixo ele está tá em visual também, mas vamos analisar ali, ó. Então o que acontece, ó, a gente tem uma variável que é o i, que é o contador, depois ele tem um i soma e um i número. Vamos ver para o que é utilizado esses caras aqui. Só tomar cuidado novamente com, né, pessoal, a sintaxe. Então olha lá,
Começou o i soma e o i número em 0, foi do 1, né? Ele vai fazer enquanto for menor ou igual a 5, então vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, 5 vezes. Ele está pedindo a informação, está lendo o número, daí você faz o i soma, receber o i número, que é o que foi lido, mais a soma dele mesmo. E depois você tem o contador sendo incrementado. O que acontece aqui é que aí depende da sintaxe que você está utilizando, Alan, mas ou você coloca i mais ponto e vírgula, ou o i recebe i mais 1. Aqui até funciona, mas você está fazendo algo que não precisa. Depende da sintaxe, na verdade, mas geralmente é i mais ponto e vírgula. Ele já faz a incrementação. E ao final imprime. O Bigulinha, vamos ver ali, ó, também criou as variáveis uma auxiliar, uma soma e uma número. Tomar cuidado, pessoal, para criar as variáveis sempre de fácil entendimento. Então, nesse caso, o aux é o contador. Fazemos a leitura, incrementa o auxiliar e depois faz o acúmulo. Beleza, também está correto, né? O Vinícius também tem ali, ó, um número, que é o número lido, um contador, e a soma, que é o acúmulo dos valores. Também está correto, faz os dois valores iniciais 0, né? E depois faz a somatória deles. Então, a ideia aí, pessoal, tá... E depois o Amarok também fez ali. Também está ok, né? Todos os exemplos já estão bem próximos àquilo. Como é que ficaria então, né, pessoal, para a gente ter uma resolução disso daqui e ver como ele ficaria. Daí depois desse a gente já vai fazer o outro, já vai trabalhar com outro laço de repetição, que é o faça. E depois vocês vão, com esses dois laços de repetição, porque eles são muito parecidos, na lista que eu passei para vocês, vocês vão ver qual vai se encaixar melhor na situação que tem ali dos exercícios. Mas então vamos lá, o que eu vou precisar? Primeiro vamos criar o enquanto. Então eu vou fazer na sequência aqui, beleza? Então eu vou criar o enquanto, o meu contador for menor ou igual a 5 ou igual a 10, tanto faz, faça fim enquanto. Beleza. Aí vamos lá, pessoal. Se eu estou utilizando o mesmo algoritmo, e por isso que eu também quero utilizar o mesmo algoritmo, pessoal, eu não posso assumir, ó, que isso daqui vai ser executado de forma correta se eu tenho alguma coisa em cima. Ah, professor, eu queria separado. Posso criar, mas também posso fazer junto, né? Então, olha lá, o que eu vou fazer? Primeira coisa, fazer com que o contador, pessoal, receba um valor inicial, porque nesse caso aqui, ó, o meu contador já estaria no 11. E a gente consegue ver isso do teste de mesa que a gente acabou de fazer. Então, tomar o devido cuidado de sempre zerar ou inicializar o valor da variável. Contador. Esse cara aqui, ó, pessoal, vai começar no 0. Se eu quero fazer 5 vezes, pessoal, e aqui em cima eu mostrei para vocês e ninguém me falou essa questão, aqui em cima, ó, eu estaria fazendo quanto? 11 vezes, né? Olha lá, ó, do 0 ao 10. Olhem a contagem aqui embaixo no Excel que já mostra pra gente quando a gente seleciona, ó. Eu tenho 11 impressões, então sai um pouquinho daquilo que eu tinha pedido, mas ok. Se eu quero fazer, pessoal, uma determinada quantidade de vezes, e eu vou começar em 0, tomem cuidado enquanto essa condição tem que parar. Nesse caso aqui eu poderia colocar menor do que 5, né? Então vai fazer a vez do 0, do 1, do 2, do 3 e do 4. Quando for 5, 5 não é menor do que 5, para de executar, né? Ou colocamos menor ou igual a 4. Tomem cuidado, pessoal, isso é muito importante. Eu recomendo, sempre que forem fazer um contador, começar em 0. Ah, professor, mas se eu começar em 1, eu sei exatamente quanto vai executar. Tudo bem, mas quando a gente chegar em vetores, vocês vão ver que a posição 0 sempre vai existir. Então a gente já vai criando esse costume agora, né? Então começa em 0 e executa uma vez a menos. Se é 5 vezes, você sabe que tem que colocar o 4. Ou menor do que 5, para fazer somente aquelas 5 vezes que foram pedidas ali, beleza? Então vai ter a contador no 0, no 1, no 2
no 3 e no 4. Vamos fazer 5 vezes isso. Beleza, aí o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a leitura de um valor. Se eu vou fazer a leitura de um valor, eu preciso dessa variável. Então a gente vai declarar aqui, ó, uma variável chamada valor. Um valor que o usuário vai digitar. Beleza. Então eu vou ler um determinado número para variável valor. O que eu sei, pessoal? Eu sei que o laço de repetição enquanto eu preciso incrementar o contador, né? Senão ele não sai daquele valor inicial. Então eu já vou fazer aqui, ó, o meu contador, receber ele, mais 1. Vamos deixar já aqui embaixo. Independente do que eu estou fazendo, se eu tenho que fazer uma quantidade determinada de vezes, eu tenho que fazer com que o meu contador vá aumentando. Eu posso fazer assim, ou, vou deixar só um aqui, que eu vou comentar, posso fazer contador mais, ponto e vírgula. Isso daqui indica que eu estou fazendo o aumento de 1 em 1 também, pessoal. Existe isso no Portugal e existe isso nas linguagens de programação. Então, o mais, independente do valor daquela variável, adiciona mais 1. Ah, professor, se eu quiser fazer mais 2, já tem o exemplo aqui em cima. O contador recebe ele mesmo, troca para mais 2. Nesse caso, de 1 em 1, eu também posso representar desta forma. Beleza? Então, contador mais. Agora, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que ir acumulando esses valores. Aí, eu preciso de uma variável para fazer este acúmulo, né? Fazer esta soma. Então, eu vou fazer aqui, ó, a criação dessa variável. Vamos colocar lá em cima que eu vou ter uma variável soma. O que essa variável soma vai receber, pessoal? A variável soma, agora voltou a funcionar o tab, de lua. A variável soma, pessoal, ela vai receber, vejam se eu colocasse dessa forma, ó, soma recebe valor, ponto e vírgula. Vamos dar um enter aqui, vou enter aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, comecei em 0, 0 é menor do que 5, beleza, entrou no meu laço de repetição, e aí vamos agora, ó, nosso teste de mesa. O que eu tenho? Contador, temos valor, temos soma e temos tela. É isso que a gente tem. O que falta aqui, ó, só para a gente fazer um teste, imprimir soma, ponto e vírgula. E ao final faz a incrementação. Aí vamos lá. Ó. Chegamos aqui, contador começa em 0, que é o que foi definido aqui. Aí pergunto, 0 é menor do que 5? Perfeito, continua lá. Pede para o usuário um valor. O usuário digitou 15. Tá lá, então a minha variável valor recebeu 15. Agora, eu faço soma receber valor. Então eu faço soma receber o que estava no valor, 15. Beleza. E na sequência, o que eu faço? Imprimo na tela. Pessoal, isso é o teste de mesa, ó, passo a passo, vou colocando ali. Então, tela 15. Podemos até colocar aqui, né, para ficar um pouquinho diferente. Ó. Soma, 2 pontos, mais soma. Beleza. Aí vamos lá, ficaria como? Soma 2 pontos, 15. Pergunta. Para a primeira vez que rodou no meu contador, funcionou ou não funcionou? Deu certo ou não deu? Quem me diz aí se para a primeira vez está ok? Para a primeira vez, sim. Não tinha nada. Coloquei 15, ele me falou que era 15. Beleza. Não terminei ainda a execução do meu contador. Por quê? Aqui está comentado, então isso eu não vou executar. Contador mais 1. Contador foi para 1. Legal. Chegamos aqui no enquanto. Verificamos 1 é menor do que 5. Perfeito. Continua lá. Aí lemos um outro valor. Agora a gente vai ler aqui ó, o valor 23. Um valor qualquer. Aí o que acontece? A minha próxima linha faz com que o valor seja recebido em soma. Então, soma recebe valor. O que acontece? Ó, soma recebe valor, então soma tem que receber
23, de acordo com a nossa linguagem, com o nosso algoritmo. E ao final imprime. Soma recebe 23. Ao invés de 23 aqui, qual era o resultado que deveria ter dado, pessoal? Se eu quero fazer o acúmulo, 38. Eu tinha 15 em soma. Li 23. O que eu tenho que fazer? Somar esse 15 no 23, dá 38. Depois eu leio mais um valor, soma em cima desse cara. Leio mais um valor, soma em cima desse cara. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho que acumular valores. Eu tenho que fazer com que esses valores sejam acumulados. Como é que eu faço o acúmulo de valores, pessoal? Exatamente como o pessoal já colocou aqui no chat para nós. Eu não posso simplesmente fazer o soma, que seria o valor acumulado. Posso até colocar ali, ao invés de soma, colocar acumulado, qualquer valor, qualquer nome. Eu não posso simplesmente fazer soma, receber valor. Porque senão é isso daqui, ó. Recebi, coloquei lá. Depois eu leio um valor, coloco aqui. Leio mais um valor, coloco aqui. Eu tenho que fazer o quê? Pegar este valor aqui. Então vamos tirar esse 23. Porque a gente vai modificar ali agora. Esse valor lido, somar com o que já tem lá dentro. Então o que eu faço? Eu tenho que fazer a soma de um com o outro. Então olha lá, o que eu faço? Valor, que é o que foi lido, mais soma. Beleza. Agora eu somei essas duas informações. Então eu tinha lá um valor na soma. Beleza. Juntei com o valor. A pergunta é, aonde que eu guardo essa informação agora? Essa adição que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o valor mais a soma. Mas eu não estou guardando em variável nenhuma. Onde é que eu guardo essa informação para dar certo esse algoritmo? Na própria soma, pessoal. Porque eu estou acumulando valores. Então, olha lá, ó, soma recebe, geralmente a gente coloca antes, né, mas não faz diferença a ordem, né, então soma recebe ela mesma mais o valor. Aí eu começo a acumular valores, aí o negócio começa a dar certo. Né? Então, se eu executar agora ali no teste de mesa de acordo com isso daqui, ó, né, vamos lá, vamos apagar aqui. Para a primeira vez a gente já viu que deu certo. Né? Agora, para a segunda vez, o contador foi para 1. O valor lido, sei lá, foi 17. Aí o que eu estou fazendo? Ó, valor que é 17, mais o que está em soma. Ó. Então, 17 mais o valor da soma vai dar quanto? 32. E eu guardo dentro da própria soma. É isso que acontece agora. É exatamente isso daqui, ó. Então eu pego o valor lido, que é o 17, mais o valor que já está em soma, que é 15. Somo esses dois e substituo na soma. Ou seja, se antes era 15 e agora eu apresentei um novo valor, que é esse cara aqui, o valor da soma mais, né, o valor, ele vai substituir a informação ali para mim. E ao final, vai mostrar aqui para mim 32. Agora, fui para o contador 2. E agora eu li 10. Né? Então, olha lá, ó, foi para 2. Né? 2 é menor do que 5, beleza. Li mais um valor, 10. Esse foi o valor lido. O que eu faço? Valor mais soma. 10 mais 32, 42. Apresento na tela, soma 42. Beleza, agora foi para 3. Vou ler 5. 5 mais 42, 47. Apresento na tela, soma 47. Fui para o 4. Estou incrementando, não estou voltando ali, mas estou executando toda a lógica do algoritmo. Agora eu li 13. Beleza? 13 mais 47, 60. Soma, apresenta na tela 60. Fui para o 5. Voltei para o meu laje de repetição. Contador que é 5 é menor do que 5? Não. E aí, fechei a minha aplicação. Beleza? Neste caso aqui, pessoal, eu estou fazendo o quê? Estou imprimindo todos os passos da soma. Toda vez que eu somo um valor, eu mostro esse valor na tela, né? O valor acumulado.
poderia colocar isso só no final, né? Esse imprima, ó, só depois do enquanto. Deixa eu deixar aqui, né? Aqui ou aqui embaixo, tanto faz. Então, se eu coloco dentro do laço de repetição, isso daqui é impresso toda vez. Se eu coloco fora, ele imprime só no final. Beleza? Então, tanto faz aonde eu vou colocar, contanto que seja dentro ou no final. Se eu deixo aqui comentado, né? Ou seja, ele não vai executar essa linha, o que eu tenho, ó, tira isso daqui, é só a impressão do 60 no final. Beleza, a princípio tá ok. Se eu colocar isso, pessoal, do jeito que tá, num ambiente de programação não funciona. Na verdade, eu não consigo nem rodar. E a pergunta é, o que é que está faltando nesse caso? Quem sabe me dizer? A gente testou e parece certo, mas tem uma questão importante aqui, que inclusive quem postou aqui no chat colocou no algoritmo, mas eu não coloquei aqui por enquanto. Qual escreva? O escreva para pedir o valor, você está dizendo, Bigulinha? Por exemplo, colocar aqui um imprima, digite um valor. Aqui é só uma questão, né, vamos até colocar aqui, faltou realmente, mas é só uma questão da mensagem, né? Mensagem sempre muito importante, mas isso não daria problema no meu algoritmo em si, né? Funcionaria isso daqui. Tá faltando, mas não é o problema ainda. Soma recebe zero, pessoal. Soma recebe zero. É o que está faltando. Ah, professor, funcionou. Funcionou porque eu induzi o negócio a funcionar. Mas não está certo. E aí vamos voltar aqui, ó. Vou apagar isso daqui porque isso daqui a gente já viu que está certo. Então vamos lá. Aqui. E vamos lá. Contador é zero. Entrou no meu laço de repetição. Vai ter lá agora, vamos colocar aqui, digite um valor. Beleza. O cara digitou o valor 15. Aí a próxima linha eu estou fazendo o quê? Valor, receber, soma na verdade, receber valor mais soma. Como é que eu faço 15 mais isso? O que é isso daqui? Ah, professor, isso daqui é zero. Pessoal, novamente, está vazio. O Lohan até mostrou para nós. Se naquela questão que o Lohan mostrou aqui para nós, vamos ver se eu acho aqui o print que ele mostrou ali, ó. Ó, vamos abrir no original, vocês conseguem ver aqui na tela. Do jeito que está aqui, ó, criei a variável, que é o que a gente tinha feito ali, e fiz ela receber, por exemplo, mais 15, ia ficar 6422, opa, 22315. Ele ia acumular com este valor aqui. Por quê, pessoal? Porque eu não inicializei a minha variável. Em C, eles faria essa soma com um valor que está na memória, um lixo de memória, ok? Em outras linguagens de programação, eu nem conseguiria executar a minha aplicação. Ele ia falar, ó, você está tentando fazer um acúmulo de valores, mas essa variável não tem valor para começar. Então tomem cuidado, pessoal, que isso daqui está errado. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a minha soma, receber zero no começo. Agora, por exemplo, se eu tenho soma começando com zero, né? E aí eu vou vir aqui para baixo, o que eu vou ter lá? Ó, 15 mais 0. 15 mais 0 dá para fazer? Dá para fazer, 15. Aí depois eu leio um outro valor, que é 17, né? 17 mais 15 dá para fazer? Dá para fazer. Mas se eu não inicializo a minha variável, pessoal, que vai acumular o valor, a minha aplicação vai dar problema no final. Então tomem cuidado, pessoal. Algoritmos que dependem do acúmulo de valores, ok? Elas precisam, pessoal, inicializar com alguma coisa. Nesse caso, como é uma soma, ó, como é uma soma, eu começo ele em zero.
E se eu estivesse multiplicando um valor pelo outro, pessoal? Quanto é que eu deveria começar o valor da soma? Se ao invés de soma fosse uma multiplicação. Então aqui, ó, eu vou multiplicar. Quanto é que eu começo soma? Começo em 1. Por quê, pessoal? Porque se eu começo soma em 0, vejam aqui, li 15. Aí eu estou multiplicando. Se eu começo em 0, eu faço 15 vezes 0, dá 0. Daí depois eu leio, e aqui vai 0. Aí depois eu leio 17. 17 vezes 0 dá 0. Então, se fosse uma multiplicação, eu teria que começar em 1. 15 vezes 1, 15. Beleza. Daí depois eu tenho aqui 15. 17 vezes 15, sei lá quanto que vai dar. Vai dar uns 300 e alguma coisa, 200 e alguma coisa, não sei. Não, mais que 300. Então, aí, beleza, eu tenho que começar em 1. Então, tomem cuidado que a variável, dependendo do contexto do exercício que eu peço para vocês, não começa em 0. Se começar em 0 e fosse uma multiplicação, não iria dar certo. Ah, professor, como é que você sabe disso? Teste de mesa. Pessoal, obviamente que agora já faz muito tempo que eu programo, né? Já posso contar aí quase uns 16, 17 anos programando. Não, uns 17 ou 18 anos programando, pessoal. E obviamente que isso a gente vai pegando com jeito, mas a gente aprendendo isso fazendo teste de mesa. Se você começa em 0 e é a multiplicação, e ter um resultado aqui deu 15, significa que daí você não está acertando uma multiplicação, né? Porque 15 vezes 0 dá 0. A gente só pega isso, pessoal, testando, teste de mesa. É isso que vai fazer com que a gente fique bom nessa coisa aqui que é programar. Então sempre tem que testar, beleza? E aí a gente resolve agora sim, pessoal, o nosso problema, né? Vamos voltar aqui para a soma, porque era uma soma que a gente queria fazer, ok? Mas agora a gente resolve o nosso problema. E aí, pessoal, depende, obviamente, do algoritmo que vocês estão desenvolvendo, o que a gente vai ter ali dentro. Posso colocar um C, posso colocar vários Cs. Pergunta, posso colocar um enquanto dentro de um enquanto, ter um laço de repetição dentro do outro? Quem me diz? Posso ter um laço dentro do outro, um enquanto dentro do outro? Posso, pessoal. Posso, sem problema nenhum, pessoal. A partir do momento que eu coloco aqui, ó, para exemplificar comandos, eu não vi até hoje, pessoal, não vi até hoje em programação, né, algum comando, obviamente, correto, escrito da maneira correta, que você não pudesse colocar dentro de outro. Então, você pode colocar quantos vocês quiserem. Não tenho nessa lista ainda, mas numa próxima vai ter. Opa. Estão me escutando? Não? Oi, câmbio. 1, 2, 3. Foi, voltou. Deve ter dado uma oscilada ali, beleza. O que eu não vi até hoje? Olha, agora caberia uma piada aqui futebolística, mas não vou fazer essa piada. O que eu não vi até hoje, pessoal, é o que? Um comando, né? Pode ser, o Palmeiras não tem mundial, mas tudo bem, vamos. Não sei se tem algum palmeirense ou não, né? Mas isso a gente realmente não viu. Mas o que eu não vi até hoje, pessoal, dentro de uma estrutura de programação, sendo um laço de repetição, uma estrutura condicional, né? Estando bem escrita, né? Com a sintaxe correta, eu não vi até hoje, eu não consegui colocar um comando dentro do outro, uma estrutura dentro da outra. Então, obviamente que depende do contexto e do exercício que a gente está pedindo. Ixi, deu ruim de novo. Senhorita Gabriela? Gabriela? Você está vendo live? Vídeo? Oi? Tá.